Não, mas bacana. Então, vamos iniciando, né? À medida que o pessoal for chegando, vai encaixando aqui na sala, encontrando um espacinho. Boa noite para todo mundo. Hoje vamos falar um pouco, bater um papo aqui, né, sobre carreira, sobre empregabilidade, esse espaço que a gente tem aqui todos os meses. E aí hoje está um pouquinho diferente, né? Hoje trouxemos aí 2 convidados que para mim são pessoas muito importantes do meu convívio pessoal, que é o Rafael e a Tássia. Vão compartilhar com a gente um pouquinho aí da história deles, da trajetória, do porquê eles estão aqui, né? O porquê isso tem feito tanto sentido. Mas eu não vou falar muito deles, não. Vou deixar eles mesmos se apresentarem para vocês. Mas antes já agradeço aí aos 2 a participação, o aceite do convite. Muito bom poder dividir esse espaço aqui com vocês, especialmente. E eu espero que seja tão prazeroso quanto para vocês. E aos meninos, né, que estão participando, esse espaço ele é nosso. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma consideração, alguém falou alguma coisa que eu concordo muito, quero complementar, falou uma coisa que eu tenho outro ponto de vista, quero expor aqui, esse é o intuito desse momento, desse espaço aqui na Make One. Então, vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos, né, fazer com que toda essa informação ela circule de fato e colabore aí para o nosso crescimento, tá bom? Mas então, como eu disse, né, quero pedir aí a Tássia, o Rafael, quem quiser começar, se apresentarem, conta aí um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Rafael, quer começar? Pode ficar à vontade. Cedo a palavra. Boa noite, pessoal. Um prazer participar aqui com vocês nessa noite, né? Meu nome é Rafael, tenho 31 anos, sou programador sênior, trabalho já há mais de 10 anos na área de TI, mas como programador estou na faixa dos 10 anos, né? Hoje eu tenho uma empresa, a gente tem alguns produtos próprios, a gente trabalhou por um tempo como uma software house, a gente ainda faz produtos sob demanda para o mercado, mas hoje a gente tem um foco maior nos nossos próprios produtos, que a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo, e hoje é a nossa aposentadoria, digamos assim, né, os produtos que a gente vai usar para vender em escala nacional, inclusive, que a gente já vende assim. Então é isso, hoje eu tenho uma empresa, uma pequena empresa, uma equipe pequena, e quero compartilhar um pouco com vocês do meu crescimento, né, de como eu fiz para chegar onde eu cheguei. Eu sei que muitos aqui estão começando na carreira agora, estão fazendo curso e tal, se aprofundando, e espero poder agregar um pouco na vida de vocês aí, o conhecimento, a minha experiência. Espero que eu seja útil aí a vocês hoje. Muito bom. E muito prazer, eu sou a Tássia, sou profissional de RH, estou na área aí também tem um tempinho, né, sou também consultora de carreira, e a Sol me fez relembrar uma parte do meu currículo que eu tinha esquecido, né, que foi um tempo como pesquisadora de empregabilidade. Então, produzi um artigo que foi publicado, onde fala sobre a relação entre habilidades sociais e empregabilidade, né, em alunos também de uma instituição de ensino que eu estudei. E aí a Sol fez o convite para a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouco mais sobre carreira, sobre soft skills, sobre carreira na área de TI, né, e aí eu vou passar a palavra para ela agora também, para ela dar a introduzida em todo o bate-papo. Bacana, bacana. Assim, a gente bateu um papo antes, né, aqui ao longo do convite, né, e aí ambos têm, acho que um ponto em comum, e acho que é um ponto em comum com muitos aqui também, que ambos fizeram uma transição de carreira, né, tem uma história aí para contar ao longo que vocês foram construindo a jornada de vocês. Então, vamos inverter a ordem agora? A Tássia começa? Conta pra gente, Tássia, um pouquinho aí da sua jornada de carreira até hoje. Pois é. E aí, para mim, eu acho que é difícil até falar quantas transições na carreira eu cheguei a fazer, viu? Eu não sei aonde que começa e onde que termina, assim, porque se for parar para pensar, né, comentar sobre toda a minha trajetória como profissional mesmo, como trabalhadora, né, como seletista, comecei em 2011 e trabalhando mesmo no varejo, né? E ali do varejo fui para a área administrativa.
E quando eu fui para a área administrativa, eu entrei na faculdade para cursar pedagogia. E então me formei em pedagogia. E quando a gente forma, assim, a primeira coisa que a gente quer é atuar na área, né? Então eu tive a oportunidade, fui para a escola, comecei a atuar em sala de aula. Apesar dos estágios, né, quando eu fiz os estágios na faculdade, que eu gostava muito ali, mas quando eu entrei para a sala de aula mesmo, que eu lidava ali com os alunos, tudo, eu pensava assim, eu me vejo daqui 10 anos, daqui 15 anos fazendo isso, né? Atuando em sala de aula. Não, eu não me via. Não me via ali como professora. Eu gostava de dar aula, adorava a relação com os alunos, curtia muito aquele planejamento e tal, mas eu pensava assim, não é isso, não sinto tanto prazer em fazer isso por toda a minha vida. Só que quando assim que eu formei, né, que eu não comecei a atuar logo em seguida, eu já trabalhava numa escola, mas estava na área administrativa dentro da escola. E então, assim que eu formei, eu falei, eu quero continuar estudando, então eu vou procurar outras coisas também, uma especialização, uma pós, etc. E aí eu conheci a pedagogia empresarial e educação corporativa. Falei, tá dentro do que eu faço, né? Já tá dentro da minha formação, tá dentro da minha atuação atual, né? Que é dentro da área administrativa. Vou ver o que é isso. Foi aí que eu conheci o RH. Aí que eu fui entender o que fazia um profissional de RH e quais eram as possibilidades de atuação dele, né? Então, e como um pedagogo, né? Aonde o pedagogo poderia atuar com o RH e dentro de instituições diversas, como hospitais, circos, presídios, e eram universos ali que até então não tinha passado na minha cabeça. E ali eu descobri uma paixão mesmo, né? Que era a área de RH. Então, a partir de então, depois da especialização, eu fiz um outro curso em RH e comecei a buscar coisas na área para conseguir fazer essa migração. Nesse meio do caminho, eu mudei de escola, né? Saí de uma escola, fui para outra, ainda como professora, só que ali eu fui encontrando as minhas próprias oportunidades para poder sair da sala de aula, voltar para o administrativo, mas atuando como RH. Então, foi dessa maneira que eu fiz aí a minha última transição mesmo, e hoje estou aí como RH, né, e gostando muito daquilo que eu faço. E aí, chegando no RH... Oi, Sol. Acho que minha conexão está meio ruim. Tá me ouvindo? Estamos, eu acho. Tá. Eu só brinquei aqui, que aí chegando no RH não tem como não se apaixonar, né? Com todo esse universo. Verdade. Pessoas nem sempre são fáceis de lidar, né? Mas... É isso. Rafa, conta pra gente aí um pouquinho também da sua jornada até aqui. Eu particularmente já gosto de deixar as pessoas de lado, né? Porque a minha área mesmo é exatas, esse negócio de recursos humanos eu vou deixar para a Tássia, mas eu tive também a minha transição de carreira, né? Eu comecei, inclusive, mexendo um pouco com o público. Eu comecei a minha vida profissional aos 15, eu era menor aprendiz da Cruz Vermelha, uma instituição aqui de Belo Horizonte. Não sei se tem pelo Brasil inteiro, mas eu acho que sim. Mas era um menor aprendiz mesmo, né? Trabalhava na UFMG, que é a Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E durante esse tempo eu trabalhava e estudava. E não tinha muita perspectiva de vida. E quando eu cheguei lá, eu me vi num mundo onde todo mundo queria fazer concurso, queria continuar lá dentro, como concursado, e queria seguir uma carreira na parte administrativa, e nunca me encantou aquela coisa de atendimento ao público. Eu não tinha ainda nenhuma pretensão em seguir a área de TI, eu não tinha nada na cabeça, nenhum plano. Então eu só fui ficando, que era um trabalho bom, fui aprendendo bastante, tinha um bom tempo livre para poder estudar outras coisas, e aí eu comecei a me envolver mais, a estudar programação, HTML, CSS,
bem nos primórdios ali da internet, onde tinha o Blogger, onde tinha o WordPress começando a caminhar ainda, concorrente do Blogger, eu já arriscava alguma coisinha ali ou outra, mas sempre assim, o que é hoje o Wix era o Blogger na época, e era o WordPress, é o que o Wix faz hoje praticamente. Então, eu não tinha vivência com código, mas eu já gostava. E aos 17 anos, 17 anos eu consegui uma bolsa para a faculdade e entrei num curso de administração de redes, que já era um curso voltado para TI, mas eu ainda trabalhava como menor aprendiz. Aos 18, eu fui dispensado e fui contratado para continuar lá, num outro setor. O pessoal gostou de mim e eu continuei nessa parte administrativa, atendimento ao público, arquivo, toda a burocracia da vida pública. Apesar de eu não ser funcionário público, eu vivi, né? E muitos incentivos para seguir a carreira pública, inclusive dentro da minha família. Ah, você já está lá dentro, continua, tal, uma vida boa, legal, mas nunca encheu os meus olhos. E quando eu entrei para a faculdade, eu consegui vislumbrar outros mercados, outros mundos que tinham mais a ver comigo. E aí eu me lembro que, por volta do meu segundo, terceiro período, mais ou menos por aí, quarto período, eu falei com meu pai que eu ia largar o meu emprego para tentar qualquer coisa na área de TI. E o meu pai ficou em choque, porque eu estava com um emprego estável, e eu ia largar toda a estabilidade que eu tinha, tudo que eu tinha conquistado para uma aventura, assim. Ele não acreditava, ele não conseguia pensar em como que eu faria isso, e se desse errado, né? Eu sempre falei com ele, pai, mas e se der certo? Eu vou ficar aqui infeliz, vai chegar um dia em que alguém vai vir aqui para eu atender, eu vou estar com aquela cara completamente alheio à pessoa, entendeu? Eu vou atender por obrigação, não é o que eu quero. Então, eu consegui uma vaga numa empresa de TI para ser técnico em suporte, e fiquei nessa empresa por quase 2 anos, atuando nessa área de suporte, uma empresa de gestão de posto de gasolina. Então, eu tive uma vivência muito grande com a área fiscal, da cobrança de postos, né, o próprio PDV também. O software era um software escrito em Python, o banco de dados em PostgreSQL. Então, eu tive uma vivência muito grande com SQL também, entendeu? Com o próprio Linux, que os servidores eram Linux, e eram servidores locais, então cada posto tinha o seu servidor, e alguns tinham uma rede que tinha uma conexão de um posto com o outro. Eu até conseguia colocar alguma coisa da minha faculdade ali, mas logo eu percebi que o que me encantava naquela empresa era o software, e não a empresa em si, não como a rede funcionava. Mas eu já estava envolvido com a faculdade de redes, era um curso que eu tinha ganhado uma bolsa, então eu resolvi ir até o final. E fui até o final, me formei. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar programação, muito mesmo. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer um sistema igual ao que eu trabalhava, simplesmente porque era o mais próximo que eu tinha de mim, né? Eu tinha um pessoal lá que mexia com programação, eu podia pedir algumas dicas, e eu segui por esse caminho, e eu devo ter me dedicado por volta de uns 8 meses em construir um software parecido com o dele lá, com o que eles tinham da parte da retaguarda, que era cadastro, estoque, essas coisas. Por uns 8 meses eu me dediquei a isso no meu tempo livre, que não era muito, porque eu tinha trabalho, eu tinha faculdade, e eu tinha que conciliar essas duas coisas. Então, novamente, eu segui por essa área e consegui crescer dentro dessa empresa até em pouco tempo, ao ponto de eu conseguir ver que eu já tinha chegado num patamar onde eu não ia conseguir sair e não ia conseguir avançar financeiramente, né? E foi então que eu falei com meu pai novamente que eu ia largar tudo para arriscar alguma coisa na área de TI, e me dediquei mais ainda a concluir o software que eu estava construindo, coloquei ele no meu currículo e saí mandando vaga para todo mundo. E foi assim que eu adentrei ao mercado da programação. E aí conquistei uma vaga numa empresa aqui de Belo Horizonte mesmo, presencial. O home office era um sonho, né? Não existia praticamente aqui, todo mundo era presencial. E aí eu fui só crescendo nessa empresa num ritmo muito acelerado. Até depois acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar de progressão de carreira, né?
sobre os perfis pleno, sênior e tal, e aí eu vou contar um pouco mais para vocês dessa minha trajetória. Então, durante a minha vida, eu tive 2 mudanças de carreira, até chegar onde eu cheguei hoje, graças a Deus. Legal, bacana, bacana demais. E você já trouxe aí um ponto muito interessante, né? Que existem diferentes senioridades, diferentes áreas, diferentes, enfim, há toda uma diferenciação aí rodeando o assunto de carreira, né? Mas eu queria perguntar para a Tássia, porque ela, como mentora de carreira, acha que vai conseguir esclarecer isso para a gente mais do que ninguém, Tássia. Por que que tem gente que na jornada se desenvolve e lá no final escolhe se tornar um especialista em um assunto, ou tem pessoas que se desenvolvem para ter um time, para desenvolver perfis de liderança? Existem diferentes tipos de carreira, a gente pode falar assim? Com certeza, né? E aí, para isso, tem um teste que é muito legal, pessoal, que eu gosto bastante também, que é o teste de âncora de carreira. E quando a gente fala do teste de âncora de carreira, mas, na verdade, o teste, ele aborda ali 6, entre aspas, tipos de carreira, né, que a pessoa ela tem a tendência a seguir. E é uma tendência natural ali, né, não é algo tão premeditado. E muitas das vezes, quando a pessoa tenta sair desse caminho, né, natural dela, ela acaba passando por certa dificuldade também. Às vezes a dor dela seguindo por um caminho diferente é maior, né? Eu não vou lembrar de todos, não, mas passa pela área do empreendedorismo, pela área operacional, pela área de gestão, né? Está ali dentro do RH, a gente coloca dentro de uma pirâmide, né? Que tem o operacional, o tático e o estratégico, que seria a diretoria. Então, tem esses níveis aí no teste de âncora de carreira. Mas, além disso, né, além de todos eles, tá. Eu estou olhando para ver se vocês vão mandar alguma coisa no chat também, tá de olho. Foi só para te distrair. Exatamente. Mas voltando, recapitulando, né? Então, além do teste de âncora de carreira, que ele aborda outros pontos também, tá, gente? Não só senioridade ou níveis empresariais, tem parte de ação social também, e etc. As pessoas elas tendem a escolher esse caminho, como a Sol comentou, né, da especialidade ou ser um generalista, tá? Hoje, o mercado, ele acaba exigindo um pouco mais que as pessoas se tornem especialistas dentro daquilo que faz, né? Ou seja, cada vez mais esses nichos estão se afunilando. Então, aquilo, falando um pouco da minha área, né, como RH, durante um tempo, o profissional de RH, ele fazia tudo, né? Recrutamento e seleção, fazia parte de treinamento e desenvolvimento, fazia parte de departamento pessoal, que seja. Só que com o tempo, né, devido eu acho que até a tecnologia tem muito a ver com isso também, né, o avanço tecnológico e tudo mais, foi necessário que a pessoa se especializasse mais dentro daquela área. Então, hoje a gente tem profissionais especialistas, tem generalistas. Agora, falando de profissão, agora falando de carreira mesmo, tem vários tipos de carreira, assim, que a gente chama de... E tem vários nomes pejorativos. Carreira em T, carreira em Y, carreira em W, tem todo o alfabeto ali do tipo de carreira. E tem um livro também que é muito legal de trazer, que é o livro Anticarreira, que chama, do Joseph Tepperman, se eu não me engano. E ele traz um novo conceito de carreira, que é a carreira em pente, no caso. E o que ele chama dessa carreira em pente, né? Porque quando a gente pega um pente mesmo, a gente tem a base dele e tem os dentes, correto? Então, a base desse pente seria o conhecimento
primordial que a gente precisa ter para poder seguir dentro de alguma área específica, né? Porque uma outra necessidade também que o mercado exige hoje é que a gente precisa saber pelo menos um pouquinho de tudo, né? Então, tem vários ingredientes aí que compõem a nossa carreira. Então, nenhum profissional hoje é 100% especialista em uma única área. Isso não existe. Isso torna ele também um profissional defasado, né? Então, o profissional de TI, ele precisa saber um pouquinho ali da área de marketing, ele precisa saber um pouquinho de suporte, né? Ele precisa ter um conhecimento um pouco mais abrangente também. E é aí que entra a carreira em Paint, né? Então, você tem a base ali, que é o principal, que é o primordial, né? E depois vem os dentinhos, que é o conhecimento que você precisa ter dentro de áreas diferentes, mas que complementam a sua área base. Eu acho que respondi a sua pergunta, né? Respondeu. Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar algo sobre isso? O pessoal é tímido. Não, mas bacana, vamos evoluindo aqui e falando nessa diferença, né? Também quando a gente fala em carreira de TI, muito comum pensar lá no desenvolvimento de software, na programação. Eu lembro até quando eu estava inserindo aí na área de TI, eu realmente caí aí no estereótipo que a gente aprende nos filmes, que o carinha de TI é aquele com capuz preto, que entra no quarto escuro, fica lá só no tec-tec-tec. Enfim, porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nisso, o cara hackeando lá e descobrindo a senha do Facebook para a mãe. Só que, na verdade, o TI vai muito além disso, né? Então, hoje, dentro do universo de tecnologia, a gente tem os desenvolvedores, mas a gente também tem o pessoal voltado a produto, a gente tem o pessoal que pensa em agilidade, enfim, tem o pessoal que pensa em qualidade, né? Os testers, por exemplo. Conta pra gente, Rafa, o que você já viu aí na sua atuação, o que você já experimentou aí de diferentes olhares, só que todos dentro da tecnologia? Eu até dei uma pincelada nisso, né, na minha apresentação, porque eu expliquei que eu passei por uma empresa de suporte, que eu acho que é basicamente o primeiro contato do cliente depois da venda, né? O pós-venda ele é realizado praticamente pelo suporte. Então, são pessoas que precisam conhecer bem o sistema que eles trabalham, dependendo do nível, também tem níveis de suporte, tem o cara que dá o primeiro suporte, tem o suporte acima, que pode envolver mais com o banco de dados, e tem um outro suporte que já vai fazer mais uma ponte entre a programação e o cliente, e a equipe de desenvolvimento, ela fica um pouco alheia ao suporte, porque para não influenciar tanto no processo de criação e concentração, que a gente precisa muito, e telefone tocando é uma coisa que incomoda desenvolvedor. A mim, particularmente, incomoda muito ouvir o telefone tocar. Então, desconcentra, enfim. Então, como suporte, eu cheguei a trabalhar com banco de dados. O banco de dados é SQL Server e o Postgres, e hoje eu trabalho com MySQL, também com alguns bancos NoSQL, como o Amazon DynamoDB, o MongoDB. Então, são várias áreas na parte de desenvolvimento de banco de dados. E tem o profissional, que é o DBA, que é o Database Administrator, que vai fazer todo esse trabalho numa empresa grande, tem esse cara que faz esse papel de gerenciar o banco de dados, avaliar a qualidade das consultas, que é uma coisa que às vezes o programador não se atenta, mas ele pode deixar o sistema lento até travar a empresa inteira, se ele fizer uma consulta mal feita ao banco de dados. Né? E tem a parte do TI também, do desenvolvimento, que eu também passei como desenvolvedor, um desenvolvedor trainee, depois um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, onde eu desenvolvi vários aspectos da minha personalidade mesmo, como profissional, né? E em cada uma dessas etapas eu tinha um tipo de trabalho. Então, com a minha responsabilidade como trainee, eu era quase um estagiário, né? Eu estava sempre ali auxiliando as pessoas do júnior, do pleno, que estavam mais acima de mim, e nesse primeiro momento é muito importante essa conexão com outras pessoas, a gente aprende muito, e além da própria dedicação, né? Nessa parte eu comecei a desenvolver muito, trabalhar muito com front, com back-end, também com banco de dados, consegui evoluir. O desenvolvedor de uma empresa pequena, ele acaba tendo que fazer tudo,
né? Ele tem que saber um pouco de tudo, ainda mais depois que você se torna sênior, é meio que a sua responsabilidade saber de tudo. Não é que você vai saber de tudo na ponta da língua, mas você tem que saber para onde correr, né? Você tem que saber, vai muito da mentalidade da pessoa, na minha visão, essa parte. Então, você tem que saber que você precisa fazer, se alguém perguntar uma coisa de front-end, você tem que saber, pelo menos, pesquisar no Google e encontrar uma resposta. Porque se você for o único sênior da equipe, ou se não tiver ninguém acima de você, as pessoas esperam que você saiba. Então, você acaba tendo que aprender um pouquinho de tudo e você vai gostar de uma parte mais do que das outras. Eu, particularmente, gosto mais do back-end do que do front-end. Eu gosto mais de lidar mesmo com o código, com a comunicação, com o banco de dados. O próprio banco de dados em si é uma coisa que eu gosto bem mais do que o front-end. Mas eu preciso saber fazer o front também. Então, são várias coisas e também tem outras partes além disso. Tem a área de tecnologia, de segurança, a própria área de redes, que foi onde eu me formei, eu aprendi muita coisa de segurança e também de transporte, né? Assim, é uma coisa que eu acho que todo programador deveria estudar um pouco sobre redes, para antes de falar que o sistema está lento, você sabe como uma rede funciona em si, a complexidade que é a comunicação de um ponto ao outro, os protocolos envolvidos, que teve alguém que programou a comunicação, o próprio protocolo IP é a prova disso. A comunicação ela é toda muito bem orquestrada por uma série de programas que estão trabalhando em conjunto para que tudo venha funcionar. Então, você tem que saber uma parte de cada coisa, por mais que você vá se especializar em uma coisa, você tem que ser muito bom em uma, mas você tem que ter, como a Tássia falou, uma base de conhecimentos ali que vão te dar um suporte, né, que você possa procurar depois. Acho que seria essa a minha resposta. Bacana. Fábio levantou a mão. Ah, sim. Não, Rafael, porque você falando aí, cara, minha cabeça voltou lá em 2010, quando eu comecei, nosso início foi muito parecido mesmo. Comecei com as mesmas tecnologias, trabalhei, tem esse perfil de back-end, mas a gente vive se arriscando aí com alguma coisinha de front, né? Sim. Comecei com WordPress, com todas essas coisas aí. E no meu primeiro... Foi extremamente parecido, assim, extremamente parecido, porque quando eu fui para o meu primeiro emprego, era um estágio de tecnologia, e eu fiquei nessa empresa como desenvolvedor estagiário até se efetivar, virei programador e tal, e passei pelo mesmo momento que você de perceber que ia demorar muito evoluir, né? Que ali a gente atinge um teto assim. Queria saber como que foi esse processo seu, como que você foi amadurecendo essa ideia de que estava na hora de mudar de áreas ali, de trocar. Para mim foi exatamente a questão financeira que mais pegou, porque eu tinha uns planos, eu tinha sonhos, eu morava com meu pai, né, e eu queria uma casa, um apartamento para mim, eu queria ter um carro, e eu já estava estável na empresa e acima do meu salário era o gerente e os donos da empresa. Era uma empresa pequena, devia ter uns 14 funcionários, assim, mas era uma empresa pequena. Então eu já vi que eu já estava estacionado num cargo muito alto, e eu fazia uma série de serviços por fora, como plantão que a gente tinha, né? Ficava 24 horas com o telefone para poder levantar uma renda a mais, e mesmo assim eu vi que eu não ia conseguir chegar. Eu ia ficar naquela empresa para sempre, ganhando o que eu ganhava, e se eu tivesse que um dia comprar um apartamento, eu seria com uma dificuldade gigantesca, um carro, e aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, não podia ficar estacionado ali naquele lugar. E eu queria continuar na área de TI. E aí eu vi que a área da programação, ela permite uma escala, né? Você consegue chegar como um trainee júnior e com o tempo você consegue evoluir e tem umas oportunidades melhores e você pode empreender também, né? Que é o que eu faço hoje, construir minha própria empresa e tudo mais. Então foi meio que essa parte financeira foi exatamente a mudança da chave para mim, a necessidade de realizar os meus sonhos e ver que eu estava estacionado na minha carreira. Bacana, o Kaique levantou a mão. Opa, boa noite, gente. Boa noite. Queria fazer uma pergunta pro Rafael, que ele falou algo que eu tenho curiosidade até hoje, na verdade. Ele falou que o desenvolvedor sênior ele tem que saber um pouco de tudo, do back-end, do front, um pouco dali, um pouco de cá.
eu, que no caso sou júnior, qual você acha que, tipo, é uma dúvida minha que eu consumo há muito tempo, que é o necessário para o júnior ele entrar no mercado de trabalho? Qual o nível de conhecimento que ele precisa ter para ele se entregar ao mercado? Perfeito. Essa é uma pergunta que eu acho que deve ser a dúvida de todo mundo aqui, né? E que é a dúvida de todo mundo quando entra e que chega, tem júnior, pleno, sênior, qual que é a diferença entre cada um deles? Para mim, a diferença é a mentalidade do profissional, não tem nada a ver com o tempo de carreira. Porque, inclusive, na minha carreira, eu entrei para uma empresa como trainee e em 3 meses eu era pleno. 3 meses. Porque eu tinha um perfil, a minha cabeça, ela já estava ligada, assim, na necessidade de me inteirar mais no processo do que a galera que estava como júnior, entendeu? Porque o pessoal chega na empresa como júnior, por exemplo, o que o júnior tem que saber fazer? Ele tem que saber o mínimo. Ele vai conseguir programar, fazer um CRUD, e vai conseguir fazer um mínimo uma conexão com um banco de dados, um formulário, uma lista. É isso. E o que passar disso, ele vai ter muita dificuldade. Para ele poder alcançar o próximo nível, que seria o pleno, ele tem que superar essa dificuldade, conseguir ajudar os colegas abaixo dele, e ele não vai conseguir resolver tudo quanto um sênior conseguiria. Aí você está no meio termo ali do pleno. Então, o pleno ele teria mais o papel de saber ajudar os colegas abaixo, conseguir resolver algumas demandas de complexidade média, mas em alguns momentos ele ainda vai capinar para poder resolver alguma coisa. E essa coisa ele só vai conseguir resolver quando ele se tornar um sênior. Quando alguém na empresa chegar e colocar um projeto na sua mão, um escopo muito aberto ou uma ideia completamente abstrata do cliente, e você conseguir transformar aquilo num escopo, num projeto que tenha um início, um meio e fim, você se tornou um sênior, entendeu? Sem nem programar, sem nem pegar no computador para digitar uma linha de código. É você saber resolver o problema do cliente. Se você consegue transformar o problema dele ou a ideia dele num sistema, numa solução, você já está anos-luz acima da galera que está começando com o Júnior, que vai ficar muito tempo só recebendo demanda ali do Scrum Master, só recebendo tarefa. E você vai ter que fazer essa tela, você vai ter que fazer essa tela, você vai ter que fazer essa tela. Então, a mudança no pensamento do Júnior para o pleno seria praticamente assim, eu tenho que fazer essa tela, mas por que eu tenho que fazer essa tela? É você ter esse pensamento crítico de que, assim, por que eu tenho que fazer essa tela? Ou por que as coisas funcionam assim? Por que essa parte do framework que eu estou trabalhando, por que esse componente ele foi escrito dessa forma e não de outra forma? Será que eu conseguiria reproduzir esse componente aqui? Então, todo mundo da minha empresa tem dificuldade em lidar com determinada tela do sistema lá, uma tela de proposta, uma tela financeira que tem uma complexidade a mais. Todo mundo tem a dificuldade. Eu colocava para mim como um desafio. Eu quero entender isso daqui do começo ao final, entendeu? E aí eu me aprofundava tanto no processo que chegava uma hora que o próprio programador sênior lá, ele virava para mim e falava, cara, resolve aí que eu sei que você vai conseguir. Mas eu tive uma dedicação, assim, muito forte quando eu entrei na empresa, eu entrei completamente acelerado. A minha vida era programar. Eu chegava em casa programando, pensando, eu dormia programando, eu sonhava com programação. Até hoje eu tenho isso, quando os meus prazos estão próximos da deadline ali, eu fico um pouco neurado com isso, entendeu? Então é meio que isso. O pleno, júnior e sênior é um amadurecimento da cabeça mesmo, não do tempo. Espero ter respondido a pergunta. Se tiver dúvida ainda, à disposição. Respondeu sim, perfeitamente. Obrigado. Eu só queria reforçar uma coisa que o Rafa falou e puxar um gancho numa coisa que a Tássia falou lá no início, só reforçar as duas falas. Chega um momento, né, que a complexidade ela diminui não por conhecimento técnico, né? O Rafael falou, então você se torna um sênior e isso não necessariamente está ligado ao seu conhecimento de programação. E a Tássia, ela comentou lá no início, um programador, apesar da alçada dele ali ser produzir códigos, vamos dizer assim, é muito importante que ele se debruce em entender a regra de negócio, que ele se debruce em entender o porquê que aquilo está sendo desenvolvido, a quem ele vai atingir, o que se espera de experiência do usuário, né? Então, o que eu quero que o meu usuário sinta, e fazendo esse exercício, isso faz com que a atuação, tudo aquilo que você colocar à mão, tudo aquilo que você desenvolver,
seja desenvolvido com muito mais qualidade, porque você entendeu o todo, sabe? Quando a gente fala de treinamento, desenvolvimento, né, treinamento como um todo também, a gente fala muito sobre isso. É muito diferente quando você aprende porque alguém instruiu e quando você aprende porque você entendeu o porquê daquilo, sabe? É totalmente diferente. O conhecimento, ele de fato penetra na gente, sabe? Então, acho que faz muito sentido. Só queria casar essas duas falas, porque eu acho que elas se complementam e reforçar aqui com vocês. Pode falar, Rafael. Eu vou pedir um minuto de licença de vocês, que a minha bateria está quase acabando aqui. Vou colocá-la na tomada. Podem continuar, só um minuto, tá? Tá bom. Enquanto isso, vou fazer uma pergunta aqui para a Tássia. Uma coisa que a gente vem falando muito aqui, Tássia, nas aulas de soft skills, é sobre o exercício de autoconhecimento, né? Sobre você se conhecer, entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, entender como as emoções elas são geradas, entender tudo isso, né? Mas, de fato, se debruçar aí nesse exercício. E eu acho que uma das vertentes do autoconhecimento, né, agora casando com o tema daqui, que é carreira, é sobre o discernimento vocacional, né, que a gente fala muito também no universo de RH. Entender de fato, eu vou ser um comunicador, sei lá, vou fazer um curso na área de publicidade e propaganda, ou eu sou uma pessoa mais concentrada, então eu vou procurar uma atividade que comunica menos, mas que exige uma capacidade de análise muito maior. Mas, enfim, conta pra gente o que é esse tal de discernimento vocacional, como que a gente inicia isso, como que a gente, de fato, mergulha também nesse universo de discernimento. Ótimo. Aí você já trouxe vários pontos muito importantes assim, para a gente poder falar. Né? O primeiro deles é em relação ao autoconhecimento. Né? Então, eu acho que isso já está tão comentado, né, que parece que em alguns momentos ele se torna banal. Mas é justamente o contrário. Ele é muito comentado justamente pela importância que ele tem, né? E às vezes para a gente que lida com pessoas o tempo todo, que é dessa área de humanas, talvez falar de autoconhecimento é uma zona confortável para nós, né? É um assunto que a gente gosta. Uhum. Porém, é muito bacana também quando a gente começa a perceber alguns pontos nossos, sabe? E eu gosto muito quando eu trato isso dentro das mentorias que eu conduzo. Então, tem gente que vira o olho, né? Quando eu falo, não, vamos fazer um testezinho aqui, alguma coisinha ali. Tem gente que dá umas reviradas de olho e fala, ai, que preguiça, que preguiça. Mas na hora que eu apresento o resultado, a pessoa fica vidrada naquilo, adora, e aí que já começa, né? Isso daqui faz todo sentido, aí já começa a casar com alguma situação pessoal que viveu, né? E é sempre assim. E aí depois você comentou a respeito do discernimento vocacional, né? E aí eu chamo a atenção muito para esse termo do vocacional. Quando a gente fala de vocação, e aí eu já passo a bola para vocês, me respondam aí, sem pesquisar no Google mesmo, mas quando a gente fala de vocação, o que vem na cabeça? O que vocês enxergam assim, do significado de vocação? Vamos lá. E essa é a primeira. Agora eu vou perguntar vários aí, de significado de várias palavras. E eu quero ouvir de vocês. Vocês podem falar, abrir o microfone ou escrever no chat aí. Eu vou até mutar meu microfone aqui para não atrapalhar quem vai abrir. Aptidão, facilidade. Então, quando a gente fala de vocação, o que vem na cabeça de vocês? Aptidão, facilidade, o que mais? Bora, pessoal. Espontaneidade. Quando a pessoa fala que tem vocação para alguma coisa, nossa, a pessoa tem, sei lá, vocação para culinária. Eu acho que a pessoa tem, tipo, algo natural, vindo uma exposição natural, algo espontâneo, ela não precisa se esforçar tanto para fazer aquilo, porque ela meio que, entre aspas, né, nasceu para aquilo. Creio que seja isso o significado para mim. Talento, Isso. né? Escrever aqui, naturalidade também. Ótimo.
Para mim, quando fala que tem vocação também, eu penso muito em algo que está predestinado, sabe? Então, esse exemplo que eu dei, além de talento, né? A pessoa tem o talento para a cozinha, mas ela pode também estar predestinada, é o caminho dela, né? E aí, quando a gente fala disso, parece que vai de encontro. Quando eu falo vai de encontro, é que vai em sentido contrário, tá? À carreira atual. Então, comentei anteriormente sobre o livro Anticarreira, e aí já é a próxima pergunta. Quando a gente fala de anticarreira, qual que é a ideia que isso traz para vocês? O que seria essa anticarreira? O que vem na mente? Bora lá. Eu tô falando, vai ser uma atrás da outra. Então, quero ouvir de vocês também. Não tem resposta certa, não. Vai lá, Kaique. Eu posso estar errado, mas, tipo assim, quando eu escuto a palavra anticarreira, eu acho que, um exemplo, você não tem uma vocação de ser um culinário de sucesso. A pessoa nunca experimentou isso, mas está predestinada a pessoa a ser, e ela segue um caminho diferente, sem ter experimentado o que ela poderia ser, o que ela nasceu para ser, assim. Que às vezes vai no sentido contrário. Isso, do que ela deveria ser porque ela não experimentou. É aquilo, basicamente isso que vem na minha cabeça. Uhum. Legal, o Giovana comentou, penso ser o contrário, ótimo. Aí eu acho que foi o Danilo colocou assim, a não linearidade da carreira. Explica um pouquinho mais sobre isso, Danilo, por favor. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Porque, assim, o primeiro pensamento que me vem na mente quando eu penso em carreira é a pessoa que começa ali como júnior, depois pleno, sênior, não sei o quê, e vai escalonando ali. E aí, do que a gente foi comentando aqui hoje, das diversas possibilidades que a gente tem na carreira de tecnologia ou em alguma outra área, de não seguir necessariamente essa linearidade, né? De poder devagar, coloca um pezinho aqui, outro ali, e acaba atuando em outras áreas, né? Foi mais ou menos nesse sentido o meu comentário. Ótimo, maravilha. E o Fernando colocou que são metas de curto e longo prazo em uma certa carreira. Ótimo. Então, já puxando para a etimologia da palavra, né, o que significa carreira, no caso. Carreira vem do latim, né, que significa carraria. E o que é carraria, né? Era tipo um carro de boi, sabe? E aí estou falando aí lá para lá, período colonial ainda, mais para trás, né? E era tipo um carro de boi, né? E esse carro de boi, ele passava por caminhos estreitos, longos e estreitos. Daí vem a linearidade do Danilo. Depois de um certo tempo, que carreira passou a ser relacionada à área profissional, à área trabalhista, né? E remete justamente isso, ao caminho estreito e linear, né? Então, o raciocínio do Danilo tá assim, é exatamente isso. Os demais também responderam tudo muito próximo, dentro desse termo que é diferente, né? E aí, quando a gente fala de anticarreira, então, eu estou querendo dizer que eu não vou seguir um caminho único, estreito, linear, né? Mas eu consigo ampliar esse caminho, pensar nele em ramificações, em diversas possibilidades, né? Então, quando me vem na cabeça, quando a gente fala sobre vocação, eu penso logo nesse caminho linear, né? Então, eu estou seguindo por aquele caminho, eu tenho talento para aquilo, então, eu tenho aptidão, eu tenho facilidade para fazer aquilo. Porém, nossa, gente, e já está vindo várias coisas na minha cabeça, eu posso ficar aqui horas conversando com vocês. Mas tem um ponto que eu acredito que o Fábio sabe me falar mais ou menos a faixa etária da turma? É muito diversa. O Kaique é um garoto, tem 19, né? Kaique, acho que 19 anos, e a gente tem pessoas na faixa de 30, tem alunos de 40, tem de 35, tem... 28. Temos jovens de todas as idades aqui. Então, eu queria pegar alguém aí que está na faixa de 40, 40 e poucos. Tem alguém hoje? Acho que não. Tem eu. Tenho 39.
Ótimo, Elis. E aí, me responde uma pergunta. Você, por um acaso, já passou por um momento, assim, de não saber o que está fazendo da carreira, assim, que às vezes já, igual o Rafael comentou, né, que já estava ali bem resolvido dentro da área, só que dali você falou, cara, para mim já não está fazendo sentido mais, né? Eu quero seguir um outro caminho, eu quero experimentar outras coisas. Você já passou por algum momento assim? Essa sou eu. É só. Eu sim. Eu mudei de carreira, larguei o que eu gostava muito de fazer, não estava muito feliz financeiramente falando. A gente trabalhar com o que gosta, a gente tem que estar junto, tem que gostar, mas tem que fazer também, né? E aí larguei, fui procurar outras coisas e aí nunca mais voltei para essa área, também não consegui, aí agora resolvi fazer programação. Essa pessoa sou eu, mudei totalmente. E você já tinha conseguido atingir níveis maiores, não só de hierárquicos, mas, como a senhora comentou, de complexidade também, ou de responsabilidades? Não tinha. Beleza, certo. Mas por que eu quis pegar esse exemplo também, gente? Porque é algo que é pouco comentado, que é sobre os ciclos de carreira. A nossa carreira, ela também possui ciclos, né? E aí, quando aí já entra em outro assunto, que são assuntos das gerações, né? E as gerações, elas estão muito voltadas também para momentos históricos, tá? Estou dando um resumão aqui, porque a cada assunto que eu estou entrando, poderia dar uma aula aí de 2 horas, praticamente. Mas, então, pegando esse gancho das gerações, né? Então, quando a gente fala de gerações passadas, né, de quem nasceu aí na década de 50, 60, tinha esse costume de entrar em uma empresa e construir a carreira dentro daquela empresa. E aí eu volto a falar sobre a linearidade, né? Então, vai construindo conhecimento, vai subindo de nível, né? Tem aí essa fidelidade dentro daquela área, dentro daquela profissão ou daquela empresa. Só que com o passar do tempo, isso foi perdendo um pouquinho o sentido, né? Então, hoje, as necessidades dentro das organizações, elas são outras. Então, ninguém, principalmente nessa faixa de 20 e poucos, né? Não pense em entrar dentro da empresa, e, logicamente, raras exceções, tá? Mas não pense em entrar dentro da empresa e falar, cara, quero construir a minha vida aqui. Não, as pessoas buscam experiência, eu quero adquirir experiência, eu quero ser desafiado, né? A empresa, ela precisa fazer sentido com o meu momento de vida também. Então, hoje a gente preza muito mais pelo pessoal do que pelo profissional. Né? E aí, o que acontece com isso tudo também? Acaba que esses ciclos da carreira, eles têm se tornado cada vez menores em tempo. Então, antes, esses ciclos, eles perduravam aí 30 anos, que era o tempo que a pessoa estava ali próximo da aposentadoria. Então, era onde ela ia ficar, já estava esgotada, tal, e aquilo já começava a se encerrar. Hoje, esses ciclos de carreira, eles possuem prazos ali, em alguns casos, até 5 anos. Né? Que foi o que o Rafael comentou. Às vezes, um programador, para ele sair do júnior se tornar pleno, ele demora 3 meses. Ou seja, atinge-se níveis acima, níveis maiores, muito rápido, com muita frequência. Isso eu comentei também, que hoje a gente busca por desafios, que a gente busca coisas que façam sentido com o nosso momento de carreira, né? Como que isso se satisfaz? Se satisfaz dentro do movimento. Então, por isso que entra aí também o anticarreira, né? Porque, então, eu preciso pensar em todas essas possibilidades para que eu consiga me manter em movimento e me manter satisfeito, tá? Vou abrir a palavra para o Danilo. Tássia, você comentando aí sobre essa questão de ciclo de carreira, eu hoje trabalho numa empresa que é bem tradicional nesse sentido. É bem a pessoa entrar ali para ficar 20, 30 anos, até se aposentar, né? Até em questões de contratação, de entrevista, eles querem alguém que vá ficar. Eles não querem alguém que está de passagem pela cidade,
Alguém de recém-formado, se formou aqui, é de outra cidade, veio para cá para estudar, recém-formado e tal, então tem aquele medo da pessoa voltar para a cidade dos pais, enfim. Então é muito mal visto uma pessoa que não tem pretensões de crescer dentro da empresa. E da mesma forma, numa empresa de tecnologia que já tem um pensamento, né, já tem uma visão um pouco diferente dessa questão de ciclo de carreira, é, de certa forma, mal visto alguém que, de alguma forma, quer crescer, quer ficar 10, 15, 20 anos dentro da empresa? Ou não tem disso? Ou tem espaço para a pessoa se manter todo esse tempo dentro da empresa? Tem sim. E isso vai muito da cultura da empresa também, sabe, Danilo? Então, você comentando sobre a sua empresa, logicamente a empresa vai conseguir encontrar profissionais que queiram também permanecer 20, 30 anos, porém, isso em uma escala muito menor, né? É quase que nadar contra a maré ali. E isso não é algo que a gente faz, né? Então, quando a gente fala do mundo atual, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar do mundo VUCA, mundo Bunny, e agora eu já fiquei sabendo que a gente já passou do mundo Bunny, está no mundo ISIS, sei lá, Iris, esqueci. Mas que a gente fala ali de volatilidade, né, de ambiguidade, de flexibilidade, né, e de adaptabilidade a mudanças. Então, quando a gente tenta se manter rígido ali, né, e querer pessoas que queiram construir essa carreira, chega em algum momento que ela começa a se estagnar, né? E ela precisa ampliar um pouquinho a cabeça para conseguir acompanhar também todas as mudanças e conseguir adquirir cada vez mais conhecimento. E aí, agora falando como recrutadora, né, respondendo a sua pergunta, na verdade depende, sabe? Porque não é uma regra ali, não é via de regra. Profissionais da tecnologia precisam mudar de área a cada 2 anos. Não, isso não existe. Então, vai muito da cultura da empresa, vai muito também da área, né? Vai muito dos projetos também, porque cada área também tem áreas que ficam um pouco mais, que duram um pouco mais, tem áreas que tem essa movimentação mais frequente. Fala, Sol. Eu só ia comentar sobre como que também, dentro do universo de tecnologia, a gente consegue diversificar muito a nossa atuação até dentro da mesma squad, sabe? Porque a gente já está falando de um cenário que é um cenário de muitas mudanças, é um cenário de muita inconstância, por isso exige da gente muita flexibilidade, muita adaptabilidade. Nossa, eu brinco assim, por exemplo, na empresa que eu estou, de ferramenta para acompanhar o andamento das minhas vagas, eu estou na empresa, deve ter uns 4 meses, eu já devo ter passado por 3 ou 4 ferramentas, sabe? E aí isso vai trazendo mais movimento para a nossa atuação, até dentro da mesma atividade. Então, não necessariamente a gente precisa se lançar no mercado, a gente precisa mudar a rota para sentir esse prazer. A gente também consegue encontrar esse prazer dentro da nossa atividade, e o cenário de tecnologia oferece isso de forma muito, muito acessível. Ótimo, exatamente. Então, é isso, Danilo. E assim, repetindo, como recrutadora, né, isso tudo vai depender de como você conta a sua história também. Porque a forma como você conta diz muito sobre você. Então, às vezes, você vai ficar ali 10 anos, 15, 20 anos numa empresa, mas não sabe contar isso direito, né? E aí, ao invés de parecer que você é uma pessoa fiel, né, fica parecendo que você é uma pessoa mais acomodada, entende? Então, isso tudo depende de como você conta também a sua trajetória. E aí, pessoal, se vocês quiserem ir interrompendo também, vocês podem ficar à vontade, tá? Mas aí, só fechando, né, voltando todos esses pontos que eu comentei. Só para concluir, Rafael, só um pouquinho, eu passo a bola para você. E aí, voltando lá no vocacional. Então, quando a gente fala de vocacional, então a gente não quer dizer aí um único talento, e por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, né? Porque você consegue identificar todas as suas potencialidades e todas as suas possibilidades de atuação, tá? Dentro daquela mesma área ali. Rafael.
Não, só para dar um exemplo prático para vocês sobre isso, sobre essa questão de como é uma empresa, a cultura da empresa, né? Vai muito também da cultura do empregador para uma empresa pequena e também da profissão em si. Na área de TI, principalmente hoje em dia, com home office e tudo, não tem muito disso, assim. Os programadores, principalmente os mais sêniores, eles gostam de desafios. A gente chega num momento da carreira que a gente fica estagnado, cara, a gente fica cansado de fazer tudo, entendeu? A gente quer um desafio novo, qualquer coisa que seja diferente do que a gente está fazendo nos últimos 6 meses. Então, isso pega um pouco na hora de trocar de profissão. E quando eu entrei na minha empresa, o meu empregador, ele viu que eu não tinha nenhuma experiência na área de TI ainda, como programador. Mas ele viu que todas as empresas que eu passei, eu fiquei 2 anos, eu entrei como estagiário na Cruz Vermelha, depois eu entrei para ser assistente administrativo, fiquei 2 anos e pouco, depois eu entrei como suporte, fiquei 2 anos, e ele levou isso em consideração para me contratar. Foi uma coisa que ele levou em consideração, mas eu acho que é uma coisa dele, até porque a rotatividade lá na empresa era muito grande, a empresa estava num estresse gigantesco, e eu fui contratado e fiquei, assim, 1 mês, quase 2, recebendo gente todos os dias para a vaga onde eu estava. Então, eu também fiquei super pressionado, porque eles tinham medo de eu, a qualquer momento, simplesmente não aparecer mais na empresa, como tantos outros entraram e não suportaram a pressão, porque era um ambiente bem estressante lá. Então, vai muito da cultura da empresa mesmo, só para dar um exemplo de vida para vocês aí, que eu passei por isso. Bacana, e isso já engata aí na minha próxima pergunta, Rafa, para você, que a gente está falando bastante aqui sobre como se inserir no mercado, né, como iniciar aí a carreira, mas também é muito importante falar também sobre como se manter e crescer, né? Então, conta pra gente aí, tem alguma receita que você usou aí ao longo da sua jornada para que esse crescimento fosse acontecendo? O que você indica aí para os meninos também que estão começando a trajetória deles, para que, de fato, eles não consigam apenas aí a oportunidade de júnior, mas uma oportunidade de júnior que seja o início de uma trajetória longa, muito promissora, com muitas promoções aí no caminho, né? Amém? Mas conta aí pra gente o que você fez aí ao longo da sua jornada. Perfeito. Eu acho que antes de vocês pensarem em crescer na vida, na carreira, vocês têm que abraçar a empresa que abraçou vocês agora como júnior e tentar crescer dentro dessa empresa, cara, da melhor maneira possível. Esquece essa questão de, eu sou CLT, eu tenho o meu horário para cumprir, cara. Fica no seu foco, faça o que a maioria não estiver fazendo, busque alguma coisa que seja repetitiva da empresa e traga uma solução. Isso vai te trazer um destaque dentro da empresa e vai te fazer crescer não só como profissional, vai te fazer ser reconhecido pelos seus superiores. Então, é meio que você se dedicar para a empresa que você está trabalhando no momento para que você cresça dentro dessa empresa e o crescimento pessoal, profissional, ele vai vir com o tempo, com base disso. Observe alguma coisa que tenha na empresa que você goste muito. Se for um software, tenta refazer aquele software em casa com o seu próprio código, sem olhar. Programadores, eles são bons em copiar, a gente sabe disso. A gente copia muita coisa, mas além de copiar, você tem que saber o que você está fazendo, e você saber com a ferramenta que você está trabalhando. Então, é muito importante vocês se dedicarem, darem um sangue ali por um tempo na empresa que vocês estão, para que vocês possam colher o fruto disso depois. Kaique, quer perguntar? Opa, sim. Ultimamente, assim, eu fico pensando demais em relação à programação e tal, e às vezes eu acho que eu não sou capaz de fazer um sistema pequeno, algo do tipo. Eu fui pesquisar a fundo e achei que o nome disso é síndrome do impostor. Você acha que não está sendo suficiente para aquilo, e quando aconteceu isso comigo, eu pensava no que eu já passei, no que eu achava que eu não sabia, mas eu sabia sim aquilo. E eu queria saber de você, você já passou por isso quando era júnior, ou passa ainda em algum momento? Como é que foi? Eu passei por isso várias vezes na minha carreira. Isso é uma coisa que você tem que superar, um medo que você tem que superar. Em qualquer coisa na vida que você faça, tem um hobby que você precise progredir, você precisa ser cada dia melhor, seja uma luta, alguma coisa assim, em algum momento a sua consciência vai dizer para você, eu acho que você não é tão bom assim para fazer isso. Então, quando eu entrei na minha carreira de júnior, que eu larguei meu emprego estável para arriscar na parte de TI, eu tive medo de não conseguir.
Mas apesar do medo de não conseguir, eu deixava o medo em casa todo dia de manhã e ia trabalhar da mesma forma, entendeu? E aos poucos eu fui ganhando uma maturidade e chega momentos, cara, a programação, a gente brinca até que ela tem altos e baixos, né? Vai ter dia que você vai estar apaixonado pelo que você faz e vai ter dia que vai cair uma bucha na sua mão para você resolver, que você vai dizer assim, nossa, eu não consigo, eu odeio programação, por que que eu escolhi essa área? Eu podia estar fazendo Pilates agora, alguma outra coisa assim, mas aí depois de um tempo você fica em love novamente com a programação. E é isso durante todo o tempo, inclusive quando eu resolvi largar o CLT e empreender, eu também tive muito medo de fracassar, porque no Brasil é uma coisa difícil, né? Mas o fracasso, ele faz parte da vida. Uma hora você vai errar, você vai cometer erros, o importante é não desistir e acreditar. Parece até clichê, né? Mas é a vida. Obrigado, Rafael. Aí, Fábio, Tássia, Danilo, todo mundo levantou a mão. Vou aqui pela ordem que o Meet dá. Falo Fábio. tudo aí, deixa o Tássia falar um pouquinho. Não, acho que eu vou deixar o Danilo, então. Já que a vez é minha, eu vou passar a vez, então. Então, Danilo. Eu só queria complementar ali, né, o que o Rafael comentou, essa questão de medo de assumir um desafio novo, medo de não ser capaz, enfim. Eu acho que quando a gente fala de desafio, e aí por desafio entendo um primeiro emprego, escalar no seu emprego, uma promoção, enfim, eu entendo tudo isso como um desafio, né? Você nunca vai estar 100% preparado, você nunca vai saber tudo que aquela vaga te pede, nunca, nunca, nunca. Se você tiver 100% preparado para aquilo, você está extremamente defasado no que você está fazendo hoje, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso e não deixar que isso limite a gente, não deixar que a gente perca oportunidades por conta disso, né? Porque eu acho que é super normal, é entendível você não saber tudo, você não ter 100% de garantia em tudo aquilo que a vaga se propõe. Perfeito. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente, Danilo. E aí, a gente volta, a gente repete de novo, tá? Está dentro do quê? Dentro do autoconhecimento, né? Então, o termo que o Kaique usou, né, a síndrome do impostor, ela é a ponta do iceberg, né? Beleza, e aí, nesse momento, então, é preciso entender tudo aquilo que está submerso. E aí entra o que você comentou, o medo, a insegurança, a falta de autoconfiança, né? Então, o que me faz estagnar, paralisar, né? Me paralisar diante daquela situação. E aí, porque às vezes é muito fácil a gente comentar, não, o negócio é ir, é se esforçar, é pegar e fazer desse jeito mesmo, tal. Só que quem está ali naquele momento, né, é difícil, não é tão simples assim. É a mesma coisa quando a gente fala que quer emagrecer. Quando a mulher começa a falar que quer emagrecer, realmente, beleza, a gente quer emagrecer. E aí, se for pontuar tudo que a gente precisa fazer para emagrecer, a gente pontua facinho. Mas por que não emagrece, então? Né? Porque não é tão simples quanto parece. Então, o importante ali é reconhecer tudo aquilo que está por trás, né, daquele momento, quando você entende que você está se sabotando, e trazer aquilo para dentro da racionalidade, né? Não, beleza, lá, travei mais uma vez. Por quê? Porque eu acho que isso aqui não está tão bom quanto eu acredito que eu consigo entregar. Mas beleza, eu tenho prazo, né? Ou eu preciso de um conhecimento além daquilo que eu sei, né? Ah, não, beleza, mas meu prazo está esgotando, então, beleza, se é para entregar, então deixa eu entregar desse jeito aqui mesmo, né? E aí, voltando, o autoconhecimento, nesse momento, ele é extremamente importante para você não ficar paralisado, né, nessas situações. E eu acho que eu fui meio redundante. Mas tudo bem. Ainda sobre esse assunto aí, né? Há algum tempo atrás a gente falou um pouquinho disso, e aí o professor Agnes nos mostrou um estudo chamado o efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse efeito, mas é uma pesquisa feita por dois não sei se psicólogos, psiquiatras, enfim, dois pesquisadores estrangeiros aí, que eles mediram, né, o nível de percepção que as pessoas têm a respeito delas próprias nas corporações.
E muitas das vezes, na maioria das vezes, a pessoa tem uma visão errada dela mesma. Às vezes para cima, às vezes para baixo, ela tem uma visão super... se vê maior do que ela realmente é, e às vezes ela se vê muito menor do que ela realmente é, e encontrar esse equilíbrio é muito difícil, né? Então, assim, eu lembro que no estudo, eles fizeram uma pesquisa lá dentro de uma empresa de engenharia civil, e perguntaram aos engenheiros quantos deles achavam que estava entre os 5% dos melhores engenheiros da companhia. E assim, foi mais de 50% deles achavam que estava entre os 5% melhores. Matematicamente, isso é impossível de acontecer, certo? Então, você vê que as pessoas tendem, né, a se enxergar de uma maneira diferente. O mesmo pode acontecer para baixo, e isso é muito perigoso também, né, de você se enxergar abaixo da sua capacidade. O medo, eu acho que principalmente no início da carreira, ele é um fator... Eu acredito, talvez, que um dos fatores principais de encerramento precoce de carreiras é o medo, né? Principalmente na área de tecnologia, que parece, né, quando a gente olha de fora, pô, é muito legal, cria aplicativo, faz um sitezinho, a gente não tem ideia da profundidade que é entrar nesse mundo, quantas coisas a gente precisa aprender, o quanto você aprende mesmo, porque todos os dias tem alguma coisa, e nem é demagogia falar isso, né? De fato, é real. Você sempre vai se deparar com um problema novo, uma solução nova para um problema antigo, então você está sempre aprendendo algo novo. E quando você pisa nessa água pela primeira vez, assim, às vezes assusta, né, a profundidade da água. Mas, pô, se você está aprendendo a nadar, se você sabe nadar, você dá um jeito, né, cara? Você vai tranquilo. Então, claro, tem que se respeitar, bota o coletinho salva-vida ali, tenha talvez um bot que vai te acompanhar nessas primeiras braçadas ali, para as pessoas, né? Então, por isso que é importante você ter um mentor, ter alguém na frente de você que sabe um pouco mais, que viveu. Então, essas trocas são super, super importantes para que você também possa ter mais feedback sobre você, para você saber se você está no caminho certo ou não, e não depender única e exclusivamente da percepção que você tem sobre você, né? Então, tenha o hábito de dar feedbacks e colher feedbacks dos seus colegas, porque isso faz com que você recalibre a sua visão. E muitas vezes isso acontece até nos relacionamentos dentro de casa, coisas assim, que você está achando que eu estou arrasando aqui, tá fera. Pô, nossa, cara, não deixei a toalha em cima da cama a semana inteira, que causei um mau transtorno, mas você está achando que está tudo certo, né? E não está legal. Então, acho que é super, super importante ele cair, que todo mundo, que o medo ele vai existir, e ele é algo bom, porque você não pode, isso vai fazer com que você faça coisas com mais qualidade, e tenha uma atenção maior, mas quando ele excede um nível, ele te trava e te impede de aprender, porque ele vai te gerar um bloqueio mental gigantesco. E assim, palavra de quem já passou, né? Acho que eu tive burnout, porque acho que é comum, e é ruim que seja, mas acontece, principalmente na área de tecnologia. Meu burnout foi no início de carreira, justamente por todos esses medos e traumas e incertezas. Depois que passa, você percebe que quanto essas coisas são coisa da nossa cabeça, né? Que a gente tem valor, temos muito valor, todo mundo tem. Com certeza. Tem uma forma de enxergar, assim, quando a gente fala de RH também, quando um colaborador ele está no momento de receber uma promoção, que na verdade não é nem tipo assim, receber uma promoção, é receber um novo desafio, sabe? Porque enquanto a gente está sendo desafiado, a gente está crescendo. E aí, quando eu entendo, por exemplo, que eu sou um júnior e eu atendo a todas as expectativas de um júnior, eu consigo fazer minha atividade com pouca dificuldade, por maior que seja a complexidade para aquela senioridade, eu consigo atender com facilidade, porque eu já estou confortável naquilo, então eu já não sou mais desafiado. Esse é o momento, então, do RH, da liderança, da gestão, vir com uma promoção, vir com um novo desafio. E aí a promoção, ela não é apenas para te agradecer pelo esforço que você já fez, mas ela também para fazer com que você continue em movimento, porque
a dor, o crescimento dói, né? Quando a gente sente isso na pele, quando a gente está crescendo, e na carreira, em tudo, a gente pode pensar da mesma forma. Tem uma frase que eu gosto de pensar, assim, quando as coisas, enfim, ficam um pouco nebulosas, estou passando por algum momento difícil, é pensar que isso é só a vida acontecendo, sabe? E a vida acontecendo, ela tem esses episódios, ela tem esses momentos de medo, ela tem esses momentos onde a gente se sente muito frustrado, onde a gente se sente muito impotente. Tudo isso faz parte, a gente sente isso porque a gente está vivo. Enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai estar tendo esses sentimentos ruins também. Isso é só a vida acontecendo. Mas o importante é a gente mirar ali no objetivo, no que a gente quer alcançar, é entender que se está doendo é porque está crescendo, faz parte, e aí a gente vai trabalhando para que essa dor ela diminua cada vez mais. Mas não é para frustrar ninguém, mas quando a dor diminuir, vai vir alguém e vai te dar um novo desafio para que você sinta novamente toda aquela dor. E só que isso é mais uma vez você crescendo. Engatar aqui na minha última pergunta aqui para a Tassi e para o Rafael. Eu acho que faz todo sentido perguntar isso agora, sobre, tem algum momento assim que vocês se recordam em que vocês viveram e naquele exato momento pensaram assim, cara, é porque eu estou vivendo isso aqui que valeu a pena, tudo que eu passei atrás, valeu a pena mudar de rota na minha carreira, valeu a pena sentir os medos, sentir os anseios, vale a pena sentir tudo isso pelo que eu estou sentindo agora, desse momento que eu estou vivendo. Quer começar, Tássia? Até se você me deu a gentileza, eu vou te dar essa gentileza agora. É difícil? Essa é uma excelente pergunta. E, assim, falando de forma pessoal mesmo? Isso. Então, eu sou do tipo de pessoa que está em constante aprendizado, sabe? E eu busco aprendizado em tudo ali, sabe? Em tudo. Se eu vou pegar um ônibus, eu vejo a relação do motorista, por exemplo, e tento aprender alguma coisa com ele, sei lá. Então, eu acho que isso acontece o tempo todo, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu estou assim, por isso, né, graças às coisas que eu passei anteriormente, eu estou conseguindo lidar com isso, e o contrário também acontece, né? Hoje eu estou passando por isso porque eu tenho certeza que isso vai me levar para outros caminhos, né? Outros patamares. Então, eu acho que tô no meio do caminho, eu acredito. Legal, bacana. E você, Rafa, tem algum momento que você lembra, assim, que você viveu e sentiu, nossa, tá valendo a pena? Eu gosto muito da minha carreira, não consigo me enxergar fazendo outra coisa. E a vida de um programador é se sentir satisfeito em poder proporcionar para o usuário alguns minutos a mais de vida, sabe? O programador ele vai passar horas, dias fazendo uma coisa para o usuário fazer em 5 minutos um trabalho que ele leva dias para fazer. Então, assim, a minha vida ela foi sempre pautada por pequenos prazeres, assim, nessa área da programação, que me motivaram a não desistir e a continuar, principalmente depois que eu me tornei empreendedor. Então, as empresas, quando elas chegam a buscar um desenvolvedor, uma empresa, uma software house para resolver um problema que eles estão tendo, é porque eles já estão por aqui, cara, eles já estão esgotados, sabe? Na sua primeira reunião, para você pegar um brief no projeto, você vai ficar em choque com quantas pessoas estão sobrecarregadas e, às vezes, fazendo um trabalho que, na sua cabeça, a solução já está pronta e você vê que a pessoa faria em 5 minutos. E, às vezes, é até difícil você passar para ela que, poxa, você precisa de um sistema, convencer a pessoa de que ela precisa de um software para resolver aquele problema que ela leva uma semana em 5 minutos. Eu me lembro claramente do meu primeiro grande projeto, né, o segundo grande projeto na área de como empresário, que eu resolvi um problema de uma agenda de atendimentos de um cliente. E eu fui pessoalmente até o Rio de Janeiro para fazer uma reunião com ele, entender as dores da empresa e tudo. E a mulher, eu cheguei lá, tinha umas 15 folhas de papel coladas assim na
no mural da empresa, e aquilo era a agenda da semana da empresa. Eles demoravam uma semana para fazer a agenda da semana. E aí, depois que o software entrou, a pessoa que fazia a agenda, ela falou assim, cara, hoje eu faço a agenda em 5 minutos. Então, tipo assim, eu trouxe para aquela pessoa, eu libertei ela de uma semana de trabalho estressante, entediante, repetitivo, que ela fazia todas as semanas, sem nenhum valor, para ela fazer uma outra coisa dentro da própria empresa, aumentando a produtividade dela e dos donos da empresa. Inclusive esse se tornou um grande amigo meu, e um momento mais marcante, sim, digamos, de satisfação pessoal com a profissão, foi quando esse cara virou para mim, ele me agradeceu, ele me ligou, é um amigo pessoal hoje em dia, ele me ligou e me agradeceu, falou, Rafa, eu estou indo para a Austrália com a minha mulher, e a minha empresa vai continuar rodando, porque hoje a minha operação ela é 100% na nuvem, graças ao software que você construiu junto com a gente aqui. E quando eu cheguei lá, ele estava, assim, num grau de estresse incrível, assim, com vários problemas pessoais, bem complicado mesmo, e você poder transformar a realidade da pessoa, assim, não só na área de TI, mas em qualquer profissão que vocês forem ter, melhorar a própria vida e a vida das pessoas gera um grau de satisfação que vocês não têm noção. E a nossa área de TI vai trazer muitas sensações, assim, para vocês de pertencimento, de propósito de vida, que vocês estão realmente no caminho certo. Isso é muito legal, né? E essa área, ela proporciona muito isso para a gente. Eu atuo, assim, prestando serviço para outras empresas, né? E é gostoso porque, às vezes, eu vejo ali a propaganda de uma empresa e parece que aquela empresa ela é um pouquinho minha, sabe? Porque eu coloquei ali um profissional para trabalhar nela, eu coloquei um talento para trabalhar nela. E isso é muito gostoso. Ah, Fábio, eu vou estender a pergunta para você também. Conta para gente um momento, assim, de satisfação pessoal. Eu acho que são vários, né? Porque eu acho que é isso que o Rafael falou, que ele foi falando e eu fui entendendo completamente, que é exatamente isso. A gente vive, apesar de sermos quase lobos solitários aí, né, da nossa telinha ali, trabalhando e tal, se a gente não tiver essa motivação de saber que você está dando qualidade de vida para as pessoas, resolvendo problemas delas, assim, não tem por que a gente trabalhar com tecnologia, não faz nem sentido, assim, não. Eu sempre digo para todo mundo que quando a gente está criando algo de tecnológico, a gente está fazendo algo para os outros, é doar, é servir mesmo, é o propósito do ser humano, né, servir o próximo. E eu sou, acho que, muito grato de vários momentos, mas principalmente dos momentos de tensão, assim, e alguns que eu vivi, porque todas as vezes em que a gente vive, tem aquela adrenalina, que às vezes fim de projeto, está entregando, tem aquele, né, tem aquela pressão grande, mas são momentos em que a equipe se une de uma maneira fantástica, que todo mundo dá aquele apoio, que se sente o que é um time, é como se fosse a final de campeonato. Para a gente é final de campeonato. O Rafael já deve ter vivido várias dessas aí, quando você está chegando reta final, assim, para entregar alguma coisa. E aí são emoções mesmo. E às vezes pode acontecer que você toma um gol, né? Porque às vezes você não entrega da maneira que estava, né, esperando, e aí você tem que virar o placar depois, que entra no acréscimo. Então, todas essas vivências te faz crescer de uma maneira, assim, impressionante. Particularmente, eu acho que tem uma, que foi a última vez que eu vivi no meu projeto, que eu atuei num projeto de implantação de ERPs, acho que foi o maior projeto que eu fiz, assim, durou 3 anos essa implantação. E aí, mas foi legal porque eu pude conhecer outra cultura, né? Eu sou aqui mineirinho, ficava aqui só Minas, São Paulo, Goiás, Minas, São Paulo, Goiás. Fui para lá em Santa Catarina por um tempo para trabalhar, fiquei um tempo bacana lá. Então, e aí coisas que a tecnologia me deu. A gente pôde trabalhar lá em Blumenau, na época do Oktoberfest, onde eu consegui meu super copão aqui do barril, que o pessoal começou brincar. E lá onde eu vivi talvez as maiores emoções nesse sentido, onde eu conheci muita gente, recebi os meus maiores desafios,
Então, acho que nunca vou esquecer, numa sala, no dia de botar o software em produção, e aí uma das tarefas que a gente fez, estava super orgulhoso, acho que talvez fosse a gente estava mais orgulhoso, era uma tarefa simples, era imprimir etiquetas para a fábrica pregar nos produtos lá, mas eram muitas plantas, e todas elas usavam, agora eu falo um pouquinho mais técnico, né? Todas elas usavam a mesma tabela e imprimiam cerca de 60 mil etiquetas por vez. Então, você vê um volume gigantesco de coisa. A gente testou com o quê? 5 mil, 10 mil etiquetinhas? Não com 300 mil etiquetas sendo imprimidas ao mesmo tempo, né? Sendo impressas ao mesmo tempo. O que aconteceu? Quebrou tudo. Paramos 5 fábricas, 5, né, fábricas lá no primeiro dia de operação do sistema, e você pensa. Aí na sala tinha gerente de tecnologia, CEO, gerente da fábrica, todo mundo pendurado lá, aquele monte de gente sênior trabalhando assim, e tentando descobrir, entender como que resolve aquele BO. E aí, a solução veio completamente de fora, assim, né? Porque a gente ficou tanto tempo observando aquilo, que aí tinha um DBA que nos atendia, e a gente, com a visão de código, com a visão de software, ele trouxe para a gente uma possibilidade de resolver aquilo que é banco de dados, que foi a solução para o problema. Então, conseguimos reverter ali, depois de mais de 24 horas virado de trabalho, e acho que aquele dia foi quando eu entendi que união e manter a cabeça aberta é que faz a diferença, sabe? É um trabalho em equipe. E aquilo, para mim, foi tão prazeroso, mas tão prazeroso que essa é uma história que eu lembro com muito carinho, apesar de toda a dificuldade e estresse do momento. Depois que passa, você percebe o quanto aquilo foi importante de ser vivido. Foi muito legal. Que bacana, que legal. Alguém aqui já viveu um momento assim de sentir, poxa, valeu a pena pelo menos ter entrado aqui no curso também, que já tá fazendo sentido. Alguém tem alguma história também para contar? Eu tenho uma. Eu caí. Bom, antes de entrar na Make One, eu tava fazendo um curso próprio, não, na verdade. Tava pegando da internet assim e alguns conteúdos pequenos. E eu achava assim que eu tava, entre as preparado, né, para o mercado. Só que aí eu entrei no curso da Make One e, cara, eu não sabia de nada, eu fiquei surpreso, cara. Tanta coisa que tinha para aprender ainda. E graças a Deus, hoje eu tenho uma capacidade de melhora bem melhor do que antes. Por isso que eu falei naquela hora sobre impostor, porque eu sempre achava que eu não era capaz de fazer isso e ver o que eu já passei antes, ver que eu tava ali embaixo, hoje eu tô aqui, indo no caminho certo, eu sei que é o caminho certo para mim, sei que eu sou capaz de fazer algo que eu nem sabia há um ano atrás. Isso é muito, muito gratificante para mim e é muito bom, cara, ver que você chegou onde chegou e já passou por muita coisa, então isso é muito bom. Que delícia, que legal. Pode falar, Danilo. Aproveitando aí que o Kaique compartilhou a experiência dele, vou compartilhar a minha também, né? Para entrar aqui na Make One, eu tive que fazer um projetinho ali, né? Apresentei para o Fábio e para o Dimas. Não sei se o Fábio vai se lembrar, mas pô, foi um projetinho que estava todo quebrado, todo desalinhado, as funções obrigatórias não funcionavam. Então, assim, foi algo que eu pensei algumas vezes até em mandar o projeto, né? Em submeter, mas no fim, que já estava pronto ali, né? Eu já sabia que eu não ia passar daquele ponto. Falei, já cheguei até aqui, vou mandar, né? E mandei, enfim. Aí depois acabei participando da entrevista ali com o Fábio Dimas, acabou dando tudo certo e entrei. E depois, quando a gente fui aprendendo bastante ali com o Rony, né? Com o Dimas, o Fábio, enfim. E aí, quando teve o primeiro projetinho de CSS, né? Uma página estática ali que a gente montou, de conclusão do módulo, e eu consegui deixar a página bem similar mesmo, bem idêntica ao que tinha sido proposto no Figma. Cara, eu fiquei muito feliz mesmo, foi uma realização muito grande, assim, porque foi, de certa forma, em pouco tempo, né, de curso que a gente tinha, e eu consegui ver um avanço muito grande daquilo que eu tinha entregue pro Fábio e pro Dimas lá, que eu fiquei até com um pouco de vergonha de mandar, para o ponto que eu cheguei ali, mesmo utilizando só HTML e CSS, mas foi um momento bem gratificante para mim.
Que legal, que bacana. Nossa, e eu particularmente, eu amo ver, Danilo, só puxando um gancho, eu amo ver o processo de aprendizagem, sabe? Amo ver como que do nada, como que do nada agora eu sei, sabe? Porque é uma caminhada silenciosa, a gente não percebe que a gente vai aprendendo um pouquinho todos os dias, a gente só lembra do momento que a gente não sabia nada e agora que eu sei. Eu acho muito gostoso ver isso. Que legal você contar essa história. A Giovana também levantou a mão, pode falar. Sim, na verdade, para complementar também o que todos os dois falaram, porque foi basicamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei aqui na Mac1, que entrou o módulo de HTML e CSS, eu já vinha estudando há um tempo. E entrou esse módulo, e eu lembro de fazer o projeto de CSS e ficar, assim, igual o Kaique falou, com a síndrome de impostor batendo aqui, né? Nem na porta, ele já estava aqui do meu lado, já sussurrando no meu ouvido, sabe? E eu ficava, gente, eu não vou aprender a fazer isso nunca. E agora chegou o módulo de React e, cara, aconteceu isso com React, mas ao mesmo tempo eu percebi que, tipo, eu fiz toda a regressão de tudo que eu fiz no projeto, como que a parte de CSS, de tudo que eu tinha dificuldade lá atrás, eu já não tive dificuldade mais, entendeu? Tipo, foi assim, foi tranquilo e é muito legal de ver isso. Então, só de estar conseguindo ver o que eu já consegui fazer, o que eu consigo fazer hoje, e o que talvez eu já vá conseguir fazer daqui a um tempo, cara, vale muito a pena, porque eu também gosto bastante de estar sempre sendo desafiada e aprendendo as coisas novas, e é legal, porque ao mesmo tempo que bate a síndrome do impostor, bate também, tipo assim, não, eu consigo sim, porque eu achei que eu não conseguia, mas deu certo. Então, tipo, já valeu a pena, entendeu? E tem valido a pena e é isso. Se eu puder dizer mais alguma coisa só para completar, é que a vida de vocês ela vai ser repleta disso. Então, se vocês desistirem agora, vocês vão deixar de ter a oportunidade de desistir mais para frente. Porque a vida de programação, da área de TI, é isso o tempo inteiro. E ainda mais quando vocês chegarem num nível de senioridade, as coisas que vão chegar para vocês resolverem é só as coisas que o resto da equipe não consegue resolver. E você vai chegar um problema na sua mão que você vai dizer assim, meu Deus, o que é que eu faço? Não sei o que fazer, mas eu vou resolver, entendeu? Por mais que você vai ficar, sei lá, 2 dias pensando assim, meu Deus, eu não vou conseguir, uma hora você tem que tirar esse pensamento, esse eu não vou conseguir, e eu vou conseguir de alguma forma. Vou apagar tudo que eu fiz aqui até agora e vou tentar pensar fora da caixa. Vou sair, vou tomar uma água, vou dar uma pausa aqui de uns 30 minutos, tomar um café, se estiver no home office, tomar um banho, esfriar a cabeça, daqui a pouco eu continuo. É muito disso o dia a dia, é desafio. E aí vocês vão ter que aprender a ter gosto pelo desafio, pela dificuldade, e não em ter medo da dificuldade. Porque senão, quando vocês forem promovidos, isso acontece muito, até a própria Tássia e a Sol podem complementar, mas às vezes as pessoas elas são promovidas para um cargo superior, até mesmo um tech lead, ou alguma coisa que exija um pouco mais responsabilidade, e as pessoas travam, elas têm medo, elas querem voltar para aquela zona de conforto que elas estavam até um tempo atrás, onde não tinha um desafio. Mas se você não deixar o desafio arder na pele, você não vai crescer como profissional. Isso aí. Perfeito. Gente, alguém tem alguma pergunta aí para a Tássia, para o Rafael? Tem algum comentário aqui para fazer sobre a Tech Friday de hoje? Eu vou repetir, então, o que eu falei no chat, que eu achei muito importante essa aula, esse bate-papo de hoje, porque eu acho que não só para mim, mas eu acho que para todo mundo, se não todo mundo que está aqui, tudo que foi comentado passa pelo menos na minha cabeça passa. Então, é muito bacana. Assim, a gente imagina que tem acontecido isso com outras pessoas também, mas é muito importante ouvir isso também, entendeu? Que a gente se sente entendido e literalmente acolhido e fala assim, não, poxa, calma, então eu acho que rola ter mais um pouco de paciência
aguentar mais um pouco. Cheguei até aqui, não vai ser agora que eu vou parar, entendeu? E, nossa, que show de aula, curti demais. Muito obrigada. Que bom, bacana. Então, acho que a gente já pode finalizar, né? Mais uma vez, Rafael e Tássia, muito, muito obrigada aí por terem aceitado esse convite. Espero que vocês tenham curtido. Sejam sempre muito bem-vindos. A Mac One está sempre de portas abertas para vocês. Então, sempre que quiserem voltar, sintam-se em casa. E eu espero que também os meninos tenham curtido. Depois, se vocês me derem a liberdade, eu vou passar o contato de vocês para eles. E aí, se quiserem estender aí com dúvidas, perguntas, vou deixar eles alugarem vocês, depois vocês que se virem. Eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição aí para convites futuros. Foi um prazer participar aqui, conhecer um pouco mais de vocês, né? Dividir um pouco da minha história, da minha carreira, e eu espero que vocês todos tenham um futuro de sucesso também. É só uma questão de tempo, gente. Fala para nós aí o nome da sua empresa, para deixar a galerinha de olho aí também. A minha empresa se chama ChronoX, o site chronox.com.br, e a gente tem 2 softwares que são softwares maiores, assim, que é o Lead MMS, que é um software de gestão de manutenções preventivas e corretivas, e temos um software de gestão, esse software também faz gestão de prevenção de risco, de incêndio, muitas coisas que hoje o software se tornou quase um ERP, muito focado na manutenção preventiva. Então, tudo que for, que tiver que consertar alguma coisa ou que prevenir alguma coisa, o software serve. E o outro software é um software de gestão de casa de festa, que é um software bem genérico, assim, também, mas a gente gosta, aqui na nossa empresa, a gente tem na cabeça que a gente prefere muito mais 10 clientes pagando pouco do que um cliente pagando muito. Porque quando esse cliente que paga muito sai, a gente toma um baque muito grande. Então, a gente procura sempre estar diversificando a receita em quantidades, né? Buscando cada vez um software mais barato, mais acessível, para que quando vem uma crise financeira, a gente consiga ter mercado em vários pontos do país. Como a gente já tem hoje clientes até em Portugal, o nosso software principal está entrando numa linha multidioma. Foi um desafio para mim, inclusive, essa parte, né, refatorar o meu próprio código, que não tinha sido pensado para ser multidiomas, e hoje está sendo. Então, é muito disso. Eu vou enviar o link no chat para vocês aí dos outros sistemas também. E fica à vontade, é só para passar o meu contato, se alguém precisar conversar, esclarecer alguma dúvida depois, fico à disposição. Perfeito, obrigada. E eu digo mesmo também, né? Primeiro, muito agradecida, agradeço imensamente pelo convite, e também se estende, quando precisarem, estamos aí. Muito obrigado também, Tássia, pela presença. Foi muito incrível, tá? Muito obrigado vocês dois aí por compartilhar conosco. Obrigado, Sol, também, por todo o empenho. A Sol trouxe essa ideia para a gente, né, em cima da hora. Ela falou, que se a gente fizesse isso? Eu adorei, se você conseguir, faz aí. Ela fez o corre e foi assim, esse absurdo de aula aí, galera. Então, vamos para a Sol também. Obrigada. Mas então é isso, gente. Muito obrigada. Agora vamos lá sextar, né? Fiquem com Deus. Sextou. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.